Vamos voltar no tempo, para uma Jerusalém sombria, um pouco antes do dia que mudaria a história para sempre. Essa é uma jornada sobre dor, sobre sacrifício, mas, no fim, sobre uma vitória que ninguém podia imaginar. Imagina a cena. O sol ainda nem tinha aparecido no horizonte, mas a cidade já estava acordada. Só que não era um despertar normal. Tinha uma tensão no ar, sabe? Uma sensação de que algo muito grande estava prestes a acontecer. Pelas ruas apertadas de Jerusalém só se ouvia o som de sussurros e de passos apressados. A cidade inteira parecia inquieta, se preparando para uma execução que, mal sabiam eles, ia dividir a história em antes e depois. E é aqui que a história começa a tomar um rumo bem trágico. Jesus é levado diante do Sinédrio, que era o tribunal religioso mais importante da época. A acusação? Blasfêmia. E a resposta dele? Um silêncio que contrastava totalmente com o ódio ao redor. E no meio desse caos todo, acontece um dos momentos mais humanos, mais dolorosos. Pedro, aquele discípulo tão próximo, que tinha jurado lealdade, ele cede ao medo. E quando o galo canta, a ficha cai. O choro dele é a pura imagem do arrependimento. A cena muda. Agora estamos no pátio de Pilatos, o governador romano. Ele percebe que Jesus é inocente, mas a multidão, já inflamada pelos líderes religiosos, não quer saber de nada. O grito por sangue vira um barulho ensurdecedor, selando o destino de um homem justo. Então, Pilatos faz aquele gesto que ficou para a história. Vendo que não conseguia controlar a fúria do povo, ele simplesmente lava as mãos. É um ato simbólico, né? Uma tentativa de se livrar da culpa enquanto entrega Jesus nas mãos da multidão. A partir daqui começa a chamada Via Dolorosa, o caminho da dor. Essa parte da história nos leva por uma jornada física terrível, um caminho de sofrimento que se tornou um dos maiores símbolos de amor e sacrifício. Com o corpo já ferido e uma coroa de espinhos na cabeça, Jesus é forçado a carregar o instrumento da sua própria execução. O peso é tanto que ele cai. E aí um homem, Simão de Cirene, que estava só de passagem, é obrigado a ajudar. Mal sabia ele que estava entrando para a história. E o mais impressionante é que, mesmo no meio de toda essa agonia, a compaixão de Jesus não diminui. Ele vê as mulheres de Jerusalém chorando por ele e o que ele faz? Ele desvia a atenção da própria dor para consolar elas. É uma empatia difícil de entender. E assim, a gente chega no clímax de toda essa jornada de sofrimento. Lá no alto do Gólgota, uma colina que era conhecida como o Lugar da Caveira, a história chega no seu ponto mais sombrio. Pregado na cruz, entre dois criminosos, as palavras que saem da boca dele não são de raiva, de condenação, são de graça. Ele pede perdão para quem o estava executando e promete o paraíso a um dos ladrões que se arrependeu. É algo divino em meio à dor mais humana possível. E aí, uma coisa sobrenatural acontece. Era meio-dia, mas o céu ficou escuro como a noite. Uma escuridão total cobriu a terra. Um silêncio pesado tomou conta de tudo, como se a própria natureza estivesse de luto. Com um último suspiro, ele diz a frase que encerra a sua missão aqui na terra. O sacrifício estava feito. Com essas palavras, ele entrega o Espírito. No exato instante da morte dele, lá no coração de Jerusalém, no templo, algo muito poderoso acontece. O véu, aquela cortina pesadíssima que separava o lugar mais sagrado, se rasga de cima a baixo. O simbolismo aqui é fortíssimo. A barreira entre as pessoas e Deus tinha sido removida. O corpo sem vida é tirado da cruz e colocado num túmulo. Uma pedra enorme é rolada para fechar a entrada. Guardas ficam de vigia. Para os discípulos, que estavam escondidos, com medo, aquilo parecia o fim. Um final trágico e definitivo para a história deles. Mas a história não termina na escuridão. 3 dias depois, no amanhecer de domingo, a narrativa dá uma virada de 180 graus. A dor dá lugar ao mistério e o desespero abre espaço para uma possibilidade chocante. Maria Madalena e outras mulheres vão até o túmulo para ungir o corpo, como era o costume da época. Só que o que elas encontram lá não faz o menor sentido. A pedra, aquela rocha gigante, estava fora do lugar. E o túmulo estava vazio. E então, no meio daquela confusão, do medo, 2 anjos aparecem. E a pergunta que eles fazem muda tudo. Não é uma acusação, é uma revelação que transforma o luto numa alegria que elas nem conseguiam processar.
A morte não deu a última palavra. Pouco tempo depois, o próprio Jesus aparece para Maria Madalena. No começo, de tanto chorar, ela nem o reconhece. Mas aí, ele a chama pelo nome, Maria. E pronto, o reconhecimento é imediato. A resposta dela, Rabone, que quer dizer mestre, carrega toda a emoção daquele reencontro. A partir daqui, a história se torna uma verdadeira celebração. A ressurreição não foi um evento secreto. Não, foi o começo de uma nova realidade que foi vista por muita gente. É a prova final da vitória da vida sobre a morte. Pelos 40 dias seguintes, Jesus apareceu para centenas de seguidores. Ele caminhou com eles, comeu com eles, ensinou. Ele mostrou as marcas nas mãos e no lado, não para focar na dor, mas para provar que era ele mesmo, de verdade, vivo. Antes de ascender aos céus, ele deixa uma última promessa. E não é bem uma despedida, é uma garantia de que a presença dele continuaria ali. Uma promessa que virou a base da fé para milhões e milhões de pessoas ao longo dos séculos. E no fim das contas, esse é o ponto central. A história que começou com uma execução brutal termina em glória. A cruz, que era um instrumento de tortura mais temida do Império Romano, ganhou um significado completamente novo. Ela se tornou o maior símbolo de amor, de sacrifício e da esperança de que a vida, no final, sempre vence. E o túmulo vazio é a prova disso.